Um campo de petróleo tem em média cerca de 30 anos de vida produtiva. Mas o que acontece quando essa produção chega ao fim? Chamamos de descomissionamento a etapa final da atividade petrolífera. É o momento em que as operações são encerradas de forma planejada, segura e com atenção à proteção ambiental. Um processo que exige estudos técnicos, autorizações regulatórias e grandes investimentos. Todo empreendimento tem uma vida útil, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. É esse fim que a gente está chamando de descomissionamento. Um fim de vida seguro, é porque ninguém quer um legado negativo para a sociedade. Na prática, o descomissionamento envolve diversas etapas: planejamento detalhado, aprovação pelos órgãos competentes, fechamento dos poços, retirada das estruturas e destinação adequada dos materiais em terra. É importante diferenciar. Descomissionar um poço não é o mesmo que descomissionar uma plataforma. O poço, de onde o petróleo é extraído, é fechado de forma permanente. Já a plataforma, que viabiliza a produção, pode, em alguns casos, ser substituída sem interromper a produção do campo. São 3 fases principais, né? Que é a parte de abandono de poço mesmo, que é quando você faz o abandono definitivo desses poços de petróleo, e aí nesse processo você vai se preocupar em evitar que depois do final do descomissionamento esses poços possam apresentar qualquer vazamento de algum óleo ou gás que ainda permaneça naquele reservatório, né? A segunda fase importante é a remoção de toda a infraestrutura que está no leito marinho, lá no fundo do mar, né? Uma outra etapa importante é a remoção dessa plataforma que está lá. Quando a produção deixa de ser viável, surge uma questão importante: qual é a melhor forma de descomissionar? Essa decisão envolve uma análise multicritério que considera fatores como segurança, impactos ambientais, custos, aspectos sociais e viabilidade técnica. A partir dessa análise, são avaliadas diferentes alternativas, como a remoção total ou parcial das estruturas, buscando a solução mais adequada para cada situação. Na maioria dos casos, as estruturas são removidas completamente. Em outros, partes podem ser reaproveitadas ou até contribuir para a formação de recifes artificiais. No caso de unidades flutuantes, como os FPSOs, as embarcações são desconectadas e levadas para um porto com autorização para realizar a desmontagem. E o processo não termina no mar. Durante a desmontagem, todo o material retirado precisa passar primeiro por uma triagem, para então seguir para a destinação correta em terra, objetivando, quando possível, sua reciclagem. O navio que eu estava agora, e ele está no mesmo poço do navio que eu descomissionei há 10 anos atrás. Não necessariamente o reservatório secou, não. Às vezes é só a unidade ficou obsoleta e aí você tem que trocar por uma outra. No Brasil, o descomissionamento é acompanhado por diferentes órgãos públicos. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, avalia a viabilidade econômica e aprova os planos. Já a Marinha do Brasil atua na segurança da navegação e das operações no mar. O IBAMA analisa os impactos ambientais e define as exigências para a proteção do meio ambiente. O papel do IBAMA ele é sempre relacionado aos aspectos ambientais da atividade. Então, a gente encara o descomissionamento como uma parte do processo de licenciamento ambiental. A gente só encerra a licença de operação depois que o projeto foi completamente descomissionado. Mesmo não estando mais produzindo petróleo, a licença de operação continua válida para a gente poder acompanhar todo esse processo de descomissionamento. O Campo de Cação foi o primeiro no Brasil a passar por descomissionamento offshore completo. Após 32 anos de operação, a produção foi encerrada em 2010. O descomissionamento ocorreu entre 2015 e 2021 e contribuiu para o avanço da regulamentação no país, incluindo a Resolução 817/2020. Com o avanço da maturidade das bacias, esse tema vem ganhando cada vez mais relevância. Diversas plataformas deverão ser descomissionadas nos próximos anos, abrindo espaço para novos investimentos, geração de empregos e desenvolvimento de tecnologias. Cada projeto de descomissionamento vai ser um caso que tem que ser estudado de forma diferente. É entender, por exemplo, se tem ali uma estrutura exótica que você vai ter que tirar, ou se tem uma estrutura de subsea que hoje tem lá uma vida muito grande naquela região e você prefere
deixar do que tirar para não criar um impacto ainda maior. São casos e casos assim que precisam ser estudados diferentemente quando a gente fala de um descomissionamento. Mais do que o fim de um ciclo produtivo, o descomissionamento representa novos desafios e oportunidades. Encerrar a produção não é o fim da história, mas o início de uma nova etapa que exige planejamento, responsabilidade e diálogo com a sociedade.